direito. E eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu disse ao Senhor: Deus, se essa dor não sair do meu peito, se essa dor não sair de dentro de mim, é impossível eu continuar te servindo. É impossível eu continuar no caminho. Eu não vou falar de um Deus grande enquanto dentro do meu coração está dizendo que esse Deus é pequeno. Eu não vou falar de um Deus poderoso enquanto dentro da minha mente está dizendo que Ele não tem poder nenhum, porque Ele tinha poder para ressuscitar meu filho e não fez. Eu não vou falar de um Deus desse jeito, dessa forma, se o Senhor não me curar. E eu me tranquei dentro do quarto, comecei a chorar, comecei a falar com Deus. E Deus disse assim: meu filho, assim como as tuas feridas estão sangrando, foi assim que as minhas feridas também sangraram lá na cruz. E mesmo quando eu estava derramando meu sangue, eu estava curando a terra, eu estava salvando a terra, eu estava limpando a terra, eu estava limpando os pecados do mundo. Meu filho, as tuas dores ainda vai curar muita gente, o teu sofrimento ainda vai levantar muita gente. Que está na hora de haver um tratamento, não só psicológico, não só emocional, mas como também espiritual na vida dos jovens. Você vai passar por um tratamento de Deus. Deus está separando alguns jovens aqui, pastores, apóstolos. Deus está separando alguns jovens aqui que Ele vai colocar em tratamento. Já tem alguns que já estão em tratamento, mas Ele vai colocar alguns jovens em tratamento para fazer com que esse jovem desenvolvam os seus ministérios. Tem mulheres aqui que cantam muito bem, tem mulheres aqui que dançam, apresentam muito bem, tem jovens aqui que louvam, que tocam muito bem, tem jovens aqui que pregam muito bem. Só que o problema espiritual precisa ser consertado, e quando Deus está mexendo, parece incomodar você por dentro. Mas deixa eu liberar uma palavra. Levanta a tua mão nessa noite, deixa eu liberar uma palavra. Você vai começar a ser atraído por esse amor de uma tal forma que esse sentimento não vai fazer mais sentido dentro de você, essa vontade não vai fazer mais sentido dentro de você, e você vai dizer: basta, foi para isso que o Senhor me chamou, para dentro desse propósito eu ia até o final, até o final. Você vai até o final. Jesus com 30 anos de idade, jovem, e não existe idade para Deus usar alguém. Não existe idade para Deus levantar alguém. Não existe idade para alguém ser comprometido, responsável. Não existe idade para alguém ser verdadeiro, ter um bom caráter. Não existe idade para isso. Porque se fosse assim, Deus não teria revelado a glória dele, a presença dele, a obra dele na vida de vários homens que ainda eram jovens, ainda não eram crianças, como alguns reis que foram consagrados ainda na idade de 8 anos de idade, como o rei Joás. O rei Joás foi consagrado ainda com 8 anos de idade. O rei Davi com 17 para 18 anos de idade, jovem. E muitos outros jovens, como por exemplo o menino dos 5 pães e 2 peixinhos, que Deus, o próprio Jesus, tomou ele no meio da multidão, e aquele menino não parou mais de seguir Jesus. Aquele menino foi um exemplo para a área jovem daquela ocasião, daquele tempo, daquela realidade. Existem homens e mulheres que foram alcançados desde jovens e que estão aqui nessa noite. Desde pequenos estão aqui nessa noite. Só que com o passar do tempo, 12 detalhes, com o passar do tempo, a pessoa foi desprezando o seu chamado. Ela foi desprezando aquilo que Deus buscou em fazer na sua vida ao longo do tempo. Porque quando você vai desprezando aquilo que Deus vai fazendo, aquilo vai perdendo interesse para você. E tudo aquilo que você não dá interesse do que trata-se das coisas de Deus,
você vai ficando infrutífero naquilo. Verdade, Daqui um pouco você não ganha mais alma. Daqui um pouco a responsabilidade com o jovem está sendo um peso. Daqui um pouco a igreja para você está se tornando um lugar chato. Daqui um pouco o conselho do teu pastor, oração, vigília, essas coisas já não estão mais interessando. Porque você começou a desprezar as coisas que o Senhor poderia galgar dentro do teu ministério para desenvolver. Então é preciso haver uma supervalorização novamente na minha e na sua vida. Eu vou falar assim, na minha e na sua vida, porque eu também entro dentro desse corpo. Precisa se valorizar novamente o teu chamado. Precisa valorizar novamente a tua igreja. Precisa valorizar novamente os teus pastores. Precisa valorizar novamente a escola bíblica dominical pela manhã. Precisa valorizar novamente as orações no templo, as vigílias. Precisa valorizar as células, os pequenos grupos. Precisa valorizar os cultos dos lares. Precisa valorizar aquilo que Deus está chamando. Vem, filho, porque eis que a chegar nos últimos tempos, a igreja está para se despedir dessa terra. Esse lugar